Olá, cursistas, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa nova aula. É um prazer estar aqui com vocês. Venho lembrá-los novamente que vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas que também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Além disso, não esqueçam de acessar todas as instruções na plataforma semanalmente e não deixe a atividade para a última hora, ok? Vamos começar? Como já havia dito na aula anterior, que a nossa disciplina foi dividida em 3 unidades. Nesta aula, vamos tratar sobre as unidades 2 e 3 da apostila. Trazemos na segunda unidade algumas das principais pesquisas e fontes de dados para a construção de indicadores sociais no Brasil, assim como alguns dos relatórios sociais mais referidos e sítios onde buscar indicadores na internet. Destacamos, em particular, as pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e fonte de dados dos ministérios. Na terceira e última unidade, vamos introduzir as fontes de dados e de indicadores econômicos, a fim de que você possa complementar o diagnóstico socioeconômico com informações acerca das tendências e da estrutura econômica da região, em que a população alvo do programa social reside e trabalha. Nesta unidade 2, temos como título as principais pesquisas e fontes de dados e indicadores. Nela, vamos conhecer as principais pesquisas e fontes de dados para a construção e busca dos indicadores socioeconômicos. Como você poderá constatar ao final dessa unidade, há muita informação relevante disponível nas bibliotecas, nas livrarias, na internet, pronta para ser usada e analisada em atividades de pesquisa e elaboração de diagnósticos para programas sociais e referida a diversos contextos territoriais, como em municípios, estados e países. É preciso conhecer bem as características das fontes de informação, sua natureza censitária, administrativa ou amostral, sua cobertura populacional, a periodicidade de atualização e confiabilidade de seus dados. Então, vamos lá conhecê-las? O IBGE, os ministérios e outras instituições nas 3 esferas estão sempre produzindo informação, seja como atividade de fim, como no caso das pesquisas do IBGE, seja como decorrência das atividades no meio de regulação, acompanhamento ou prestação de serviços públicos nas escolas, nos postos de saúde e nas delegacias. Tal conhecimento permitirá a especificação de um conjunto consistente de indicadores para uma determinada aplicação. Em conformidade com sua Constituição Federativa, no Brasil, as estatísticas sociais, econômicas e demográficas utilizadas para a construção dos indicadores são produzidas, compiladas e disseminadas por diferentes agências situadas no âmbito federal, estadual ou até mesmo municipal. Através de uma rede capilarizada pelo território nacional, com unidades estaduais e agências municipais, o IBGE cumpre seu papel de agente coordenador do Sistema Estatístico Nacional, como produtor de dados primários, compilador de informação proveniente de ministérios e como agente disseminador de estatísticas. No seu município ou próximo dele há uma agência do IBGE? Você a conhece? Se você não conhece os locais de atendimento do IBGE nos estados e municípios brasileiros, consulte o site www.ibge.gov.br e você vai encontrar as agências estaduais de estatística e alguns casos de departamento ou institutos municipais.
também que compilam uma ampla variedade de dados administrativos produzidos pelas secretarias de estados e municípios e, em alguns casos, também produzem dados primários provenientes de pesquisas amostrais. Os ministérios também têm órgãos encarregados de produção ou organização de seus dados administrativos, como o Ministério da Saúde, da Educação, da Previdência, do Trabalho e do Desenvolvimento Social, entre outros. Na realidade, mesmo as instituições públicas que não têm como finalidade a produção de informações, se encontram continuamente gerando dados nos seus procedimentos administrativos e operacionais. Por exemplo, postos de saúde, escolas, postos de atendimento ao trabalhador, delegacias e outras unidades de prestação de serviços públicos situados nos bairros dos municípios acabam atuando como centros de produção de diversas informações de interesse na elaboração de diagnósticos, sobretudo para pequenas comunidades e territórios. Assim, IBGE, agências ou departamentos estaduais e municipais de estatística e ministérios integram, pois, o sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas no Brasil, cobrindo um escopo temático e territorial bastante abrangente. Pela cobertura territorial, regularidade na produção de dados e amplitude do escopo temático, vamos detalhar em seguida o conjunto de pesquisas do IBGE, iniciando com um dos seus principais levantamentos, o censo demográfico, abordando depois as produções e de outras instituições. Os censos demográficos foram criados com a finalidade original de contabilizar o tamanho da população em suas regiões para fins militares e fiscais. Modernamente, além de quantificar a demanda potencial de bens e serviços públicos e privados, o censo se presta ao levantamento de uma gama variada de informações muito importantes para a elaboração de indicadores de diagnóstico da realidade social. No Brasil, implantados no final do Império e realizados com regularidade a partir do período republicano, os censos demográficos passaram por grandes aprimoramentos metodológicos e conceituais ao longo das décadas. No censo de 1940, é tomado como o primeiro recenseamento moderno no Brasil, a partir do qual se procurou seguir as recomendações dos organismos internacionais no sentido de garantir melhor captação dos dados e comparabilidade dos resultados. A partir do censo de 1960, introduziu-se a amostragem, permitindo uma ampliação significativa do escopo temático investigado no censo. Desde então, parcela da população passou a responder um questionário mais detalhado, além do questionário básico em que se coletam dados sobre características da moradia, relações de parentesco, sexo, idade e condições de alfabetização dos moradores. No Censo 2000, foram levantados no questionário da amostra mais de 70 quesitos de informação, cobrindo características domiciliares, infraestrutura urbana, posse de bens, características demográficas e educacionais dos indivíduos, a inserção da mão de obra e rendimento e outros. Para cada tema foram levantadas informações bastante específicas, tanto em quesitos fechados como alternativas de respostas pré-codificadas, para serem preenchidas a partir da resposta do entrevistado, além que são os quesitos abertos. No que se refere às características da mão de obra, podemos constatar uma grande quantidade de quesitos para investigar a condição da atividade de ocupação dos indivíduos, a ocupação exercida, o setor de atividade econômica em que se insere, a posição na ocupação ou categoria de emprego ou do tamanho da firma e outras. A investigação sobre características educacionais, de moradia ou migração é também igualmente detalhada. Assim, cada quesito de informação levantada pelo censo demográfico pode se constituir num indicador relevante, dependendo do detalhamento do diagnóstico ou do setor social de intervenção de um programa público. Onde encontramos esse censo demográfico? No site do IBGE. Localizamos os resultados dos censos demográficos em publicações organizadas em vários volumes.
abordando as diversas temáticas levantadas: domicílios, características gerais da população, migração e deslocamento, trabalho e rendimento, educação e etc., que podem ser consultadas também no site do IBGE, www.ibge.gov.br, como apresentado anteriormente, apontando na barra horizontal o tema população. Informações mais específicas do censo e outras pesquisas do IBGE podem ser obtidas ainda através da ferramenta denominada Sidra, que é www.sidra.ibge.gov.br, na qual o usuário pode construir uma tabela a respeito de uma temática específica no acervo. Realizar um censo demográfico em um país de dimensões continentais como o Brasil é uma operação extremamente complexa, pela mobilização de pessoal envolvido e pelo curto período de tempo de execução. Existe uma previsão para o próximo censo, em 2020, que o IBGE precisará contratar mais de 220 mil pessoas para as atividades de coleta de dados nos cerca de 58 milhões de domicílios para supervisão e apoio administrativo. Felizmente, a evolução da microinformática e o barateamento dos equipamentos vai permitir que se empregue os palmitops como GPS, no lugar dos questionários em papel, na maior parte dos cerca de 280 mil setores censitários em que o território nacional vai ser dividido. Nessa mesma ocasião, foram também georreferenciados parte das escolas e outros equipamentos públicos existentes nos municípios brasileiros, criando potencialidades de uso combinado entre a informação e estatística e a informação geográfica. As pequenas divisões territoriais criadas pelo IBGE por ocasião dos censos, setores censitários constituem uma área geográfica contida de cerca de 300 domicílios na zona urbana e por questões de sigilo estatístico, ou seja, para não expor publicamente as características específicas de cada domicílio recenseado, eles representam a menor unidade de divulgação dos resultados do censo. Naturalmente, as informações estatísticas disponíveis nessa escala geográfica são apenas aquelas levantadas no questionário básico do censo. Esse detalhamento geográfico da informação estatística possibilita a formulação de programas sociais com nível de detalhamento e alcance bastante variados, adequados ao tamanho, volume de recursos, abrangência geográfica e objetivos políticos das diferentes esferas do governo. Eles permitem delimitar com uma razoável precisão geográfica, em uma escala inframunicipal, as áreas não atendidas por serviços públicos, os bolsões de pobreza, os pontos ou as manchas urbanas que requerem programas de ação pública. Com esses dados, podemos estimar demandas sociais para programas de atendimento universal nas áreas da saúde, educação e emprego, assim como também o tamanho do público-alvo específico de alguns programas sociais focalizados, como o Bolsa Família. Frente de trabalho, outros programas na área da assistência social, vamos retratar isso em outro momento. Mas o que é população? Você já parou para definir este termo comumente utilizado por todos nós? População é um critério básico para a repartição de vários tributos e recursos públicos e particularmente do Fundo de Participação dos Municípios. Fundo esse que responde pela sobrevivência financeira da maior parte dos municípios de pequeno porte no país. Pelo tamanho da população, definimos também o número de vagas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e das bancadas de deputados dos estados na Câmara Federal. Daí a importância de termos o registro de população por sexo e idade realizados nos censos, para fornecer um insumo básico para o planejamento da demanda de serviços públicos, a atender como a população em idade escolar, a crianças a vacinar, gestantes a atender e entre outros. Embora o IBGE produza estimativas populacionais para o período pós-censitário,
é possível que não estejamos captando a dinâmica demográfica específica dos municípios, no sentido de intensificação migratória ou evasão populacional, por exemplo. Por essa razão, existe a preocupação de introdução das contagens de população no período intercensitário, como foi, por exemplo, a contagem populacional de 1996 e a de 2007, esta última não estendida a diversos municípios de maior porte populacional no país. A falta de recursos obrigou o IBGE a cancelar a contagem de população em 2016. Em nota, o Ministério do Planejamento, responsável pelo IBGE, confirmou o cancelamento da pesquisa. Sem a contagem da população, o novo levantamento populacional só será feito no censo de 2020. Usada no cálculo dos repasses da União aos estados e aos municípios, a contagem da população é feita por amostragem e não exige a ida dos técnicos do IBGE de casa em casa, como é feito no censo. Vamos conhecer alguns órgãos e suas funções e dados estatísticos de acordo com seus indicadores. Assim, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, tem por objetivo atualizar anualmente as informações levantadas pelo Censo Demográfico ao nível do país, unidades da federação em principais regiões metropolitanas. Como a amostra é muito menor que a usada por ocasião do censo, por questões de custo e agilidade da coleta, a pesquisa não prevê a desagregação de seus dados na escala municipal. Foi criada em 1967 e, desde então, vem passando por reformulações conceituais e metodológicas, constituindo-se em um levantamento fundamental para atualizar os indicadores sociais do país e dos estados, como, por exemplo, mercado de trabalho, educação, características demográficas, migração e etc. Tais estes são investigados todo ano na pesquisa, para além de outros temas mais específicos de interesse dos ministérios e outros agentes. Anualmente, além de publicação com resultados gerais para o país e regiões, seus dados compõem a síntese de indicadores sociais e o Brasil em números, publicações fundamentais para o acompanhamento da conjuntura social brasileira. Dentre as pesquisas sociais de natureza institucional do IBGE, um levantamento importante é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, conhecida como MUNIC. Os resultados do MUNIC, que é um questionário de gestão e suplementos, eles podem ser consultados em publicações disponíveis para o download no site do IBGE. Os arquivos com as variáveis e indicadores para cada município também podem ser baixados acessando o ícone de pesquisa em canais de informação na página principal da instituição. Ou seja, trata-se de uma pesquisa anual de caráter censitário junto às prefeituras dos mais de 5.000 municípios brasileiros, levantando um conjunto básico de informações sobre a estrutura administrativa, nível de participação e formas de controle social, como a existência dos conselhos municipais, a existência de legislação e instrumentos de planejamento municipal, como a institucionalização do plano de governo. O plano plurinatural de investimentos, o plano diretor, a lei de parcelamento do solo, dentre outros, são temas gerais mais específicos, como a disponibilidade de recursos para a promoção da justiça e segurança, como aqueles existentes das delegacias de mulheres, juizados de pequenas causas e outros. Existência de equipamentos específicos de comércio, serviços da indústria cultural e lazer, como bibliotecas públicas, livrarias, jornais, locais e ginásios de esporte. Essas pesquisas têm sido usadas pelos ministérios mais jovens, que ainda não dispunham de sistemas de informações estruturadas, para levantar aspectos de gestão municipal e da infraestrutura física de equipamentos necessários à implementação de programas e políticas federais. O Ministério do Trabalho foi uma das instâncias federais da administração pública pioneiras no uso de administrativos para o monitoramento social já no final dos anos de 1970.
Os dois sistemas de informação do Ministério são a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, constituída e atualizada a partir dos dados que as empresas e empregadores de mão de obra são obrigados a enviar anualmente ao Ministério do Trabalho, e o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, conhecido como CAGED. Estes dados dispõem sobre as características básicas dos empregados, como sexo, idade, escolaridade, salário, funções exercidas, e dos estabelecimentos como setor de atividade, número de admissões e desligamentos. O sistema RAIS é, em tese, um censo administrativo sobre o mercado de trabalho, já que todos os estabelecimentos e pessoas físicas que, mesmo não tendo organização empresarial, tenha mantido como empregadores alguma relação de emprego, em algum momento do ano, devem apresentar no início do ano subsequente a declaração anual, a RAIS. Nestes termos estão inclusos os empregados seletistas, estatutários, trabalhadores temporários e avulsos. Na prática, como apontam diversos trabalhos, a RAIS é um retrato parcial do mercado de trabalho brasileiro, não representativo em termos globais, regionais e setoriais, pela sua própria regulamentação. A RAIS exclui do seu universo os trabalhadores autônomos, empresários sem vínculo empregatício formal, com sua organização e mão de obra sem registro em carteira de trabalho. Esta fora do levantamento da RAIS, grande parcela do mercado de trabalho brasileiro. Mesmo com essas limitações, as informações da RAIS podem ser de grande utilidade para o planejamento público, em especial para o planejamento municipal ou microrregional, pela possibilidade de desagregação espacial de seus dados e sua periodicidade anual. De fato, na falta de outras fontes, a RAIS tem sido empregada para analisar as mudanças da estrutura ocupacional dos mercados formais de trabalho nas diversas regiões e localidades do país, subsidiando a formulação e acompanhamento de programas de qualificação de mão de obra. Já o sistema CAGED foi criado com o objetivo mais específico de acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa de trabalhadores. Pela lei que o instituiu, as empresas com os empregados seletistas são obrigadas a declarar mensalmente a movimentação de seus empregados, informando acerca de suas características básicas, como sexo, idade, escolaridade, e a questão ocupacional, como a sua ocupação, o regime de horas e a remuneração mensal. Pelas mesmas razões apontadas para a RAIS, o CAGED também não pode ser usado como uma fonte de dados representativos da totalidade no mercado de trabalho. Contudo, ainda com cobertura parcial, a fonte pode ser usada para o computo de indicadores conjunturais do mercado de trabalho, como taxa de flutuação do emprego, taxa de rotatividade de mão de obra e entre outros. Na área da educação, a principal base de dados e indicadores é o Edutadata Brasil, organizado e mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, a partir de informações levantadas anualmente no censo escolar, que caracteriza a educação básica entre o ensino pré-escolar, fundamental e médio, e no censo do ensino superior. As séries históricas permitem análise de diagnósticos para avaliação de programas implementados em estados e municípios. Outras informações importantes para a avaliação das políticas na área são os resultados de sistemas de avaliação de desempenho dos alunos e instituições, como o SAEB, Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, e o ENEM, que é o Exame Nacional de Ensino Médio, a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, já apresentado. Essas fontes de dados passarão a ter papel cada vez mais importante na avaliação de políticas na área, na medida que a ênfase da avaliação passe a focar a qualidade de ensino e não apenas a questão da universalização da educação básica. O sistema de informações para o diagnóstico, monitoramento e ação do Ministério da Saúde é composto de vários registros administrativos,
como as estatísticas de mortalidade, programas de vacinações, notificação de nascimentos e as informações produzidas no âmbito dos municípios e no Sistema Único de Saúde, o SUS, como os dados sobre internações hospitalares na região ou na rede conveniada. Todos eles estão integrados em sua interface comum no sistema DataSUS. Com isso, é possível obtermos, por exemplo, informações desagregadas por estado ou município, pode ser tanto uma residência ou uma ocorrência, a mortalidade por causas específicas, cobertura vacinal, equipamentos físicos e leitos hospitalares por especialidade, volumes de internações hospitalares e consultas ambulatoriais, taxa de morbidade por grupos de doenças referidos a sexo e faixas etárias específicas. Algumas séries históricas são relativamente extensas, em se tratando de estatísticas públicas no Brasil. Essas bases constituem-se, pois, em fontes fundamentais para o planejamento de ações na área de saúde em todas as esferas no governo no país. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também vem se esforçando em disponibilizar as informações de seus cadastros e programas para o público, sobretudo a sua Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação. Em sua página, há uma série de recursos para consulta, entre os quais vale citar a Matriz de Informações Sociais. Outro exemplo, a MI Social é um sistema de monitoramento dos programas, projetos e ações sociais conduzidos pelo Ministério, no qual são disponibilizadas informações e indicadores sociais para municípios, microrregiões e estados. Outro material importante disponível é o acervo de publicações técnicas e os resultados de pesquisas de avaliação dos programas sociais implementados pelo MDS. O Cadastro Único para Programas Sociais, conhecido como CadÚnico, mantido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, é certamente um banco de dados que poderá ser muito útil para a produção de indicadores sociais nos próximos anos. O CadÚnico é um instrumento de importante identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, usada para a seleção dos beneficiários do Bolsa Família e para a integração de programas sociais do governo federal. As principais informações das famílias cadastradas são caracterizadas do domicílio, como número de cômodos, tipo de construção de tratamento de água, esgoto, lixo, como a composição familiar em número de membros, existência de gestantes, idosos, mães amamentando, deficientes físicos, como também a identificação e documentação civil de cada membro da família, a qualificação escolar dos membros da família, qualificação profissional e situação no mercado de trabalho, rendimentos de despesas familiares, como aluguel, transporte, alimentação e entre outros. A Secretaria Nacional de Renda da Cidadania, gestora do programa Bolsa Família e responsável pela manutenção do Cadastro Único, desenvolveu um aplicativo que permite acessar os dados do cadastro e selecionar famílias com as características apontadas como relevantes para o gestor usuário. É certamente uma ferramenta muito importante não apenas para elaborar indicadores e perfis socioeconômicos das famílias de baixa renda no Brasil, como também para dimensionar e identificar o público-alvo de programas sociais específicos, seja da assistência social, seja das demais áreas do governo, nos 3 níveis federativos, como federal, estadual ou municipal. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, mantido pelo Ministério da Previdência Social, é outra base de dados a ser explorada nos próximos anos. A produção de informações em nível municipal desse cadastro, sobre vínculos empregatícios ou contribuições previdenciárias, como as características demográficas do contribuinte, entre outras, cruzadas com os dados do CadÚnico, poderá complementar as lacunas de dados sobre o mercado de trabalho não captado pela RAIS e o CAGED. Mais recentemente, o Ministério das Cidades desenvolveu, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE,
o aplicativo Web Sistema Nacional de Informações das Cidades, o SNIC, que permite integrar as estatísticas municipais do IBGE e outras instituições com informações sobre projetos do governo federal e de cada município, em mapas bem dinâmicos. Na realidade, é um aplicativo com funções de uma ferramenta de geoprocessamento, permitindo combinar diferentes camadas de informação digital e analógica, como limites municipais, malha rodoviária, localização de escolas e diversas outras em diferentes escalas, até mesmo o setor censitário. Os indicadores econômicos, como a taxa de inflação, variação de produto interno bruto, taxa de desemprego, valor do salário mínimo ou do rendimento médio dos trabalhadores, têm uma presença constante nos jornais, na televisão, no rádio, na internet ou em conversas entre amigos. Com uma regularidade que pode ser anual, mensal ou diária, a divulgação desses indicadores pode ter um impacto significativo nas perspectivas de investimento dos agentes econômicos, no bolso dos consumidores, no humor dos contribuintes e, naturalmente, na definição e na redefinição da política econômica. Conhecer as fontes, significados e uso desses dados e indicadores econômicos, assim como as limitações dos mesmos, é de extrema valia para qualquer cidadão, técnico ou gestor público que queira se manter informado sobre a conjuntura nacional e antecipar-se às mudanças estruturais que eles sinalizam e exigem termos de ajustes nos programas sociais. Para tanto, buscamos compilar nessa unidade material acerca das fontes de dados e indicadores econômicos, em especial as pesquisas econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e os principais boletins de conjuntura econômica no país. Vamos então conhecer um pouco desse universo de informações. Dados estatísticos e indicadores econômicos constituem informações quantitativas que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, subsidiando a tomada de decisões na administração pública, quanto aos seus instrumentos da política fiscal monetária, comércio exterior e de desenvolvimento regional, como é no caso no setor privado, quanto aos investimentos, concorrência e mercado. Além do que se refere às múltiplas dimensões do sistema econômico e etapas do processo de transformação da produção agropecuária e industrial em bens e serviços consumidos pelas famílias, os indicadores econômicos são produzidos com regularidade mensal, semanal ou diária e são expressos em valores nominais ou reais, que podem ser ajustados em alguns índices de preços e representados como variações percentuais, números, índices acumulados, taxa de variação ao longo do tempo, como mês anterior ou até mesmo 12 meses, dentre outros. Os dados e indicadores econômicos podem ser classificados segundo os diferentes critérios. Há uma distinção clássica entre dados conjunturais, referidos a eventos ciclos da conjuntura econômica, mas são sensíveis a flutuações de curto prazo, como os índices de preço, indicadores de produção industrial ou vendas de comércio, ou até mesmo dados estruturais, que podem ser mais robustos do que uma mudança mais lenta, que representam características mais consolidadas da economia, como a participação de ocupados na indústria ou na agricultura em um país, nível de distribuição de renda, patamar de gastos familiares, como os bens não duráveis, níveis de gastos em ciência, tecnologia e inovação. Outro fator importante que merece destaque diz respeito ao fato de que os indicadores também se referem às distintas esferas de produção ou transação, que podem ser tanto indicadores da indústria, comércio e agropecuária. Os eventos no fluxo de circulação, indicadores de produção de vendas ou consumo, unidades de medida como unidades fiscais ou unidades monetárias, dimensão macro ou micro do processo econômico, que podem ser taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento de um ramo industrial ou específico. E a natureza da fonte originária dos dados, que esses dados
são registrados através dos ministérios, de associações patronais e estatísticas de pesquisa amostral. Os indicadores podem ser classificados ainda em antecedentes, como aqueles que servem para antecipar tendências que, em curto prazo, devem verificar em todo um segmento ou em toda a economia, ou em consequentes que revelam os múltiplos desdobramentos da tomada de decisões do governo, quanto à política econômica ou dos agentes privados. Há também a classificação de indicadores de expectativas que revelam um grau de confiança de investidores, empresários ou consumidores no desempenho da economia, e a contraposição dos indicadores da economia real referentes à produção física, números de desempregados. Nas páginas 90 e 91 da apostila, constam os boletins de conjuntura econômica de acordo com a sua instituição, produtos e o endereço eletrônico. Na esfera pública, os principais produtores de dados econômicos primários são o IBGE, os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento do Trabalho e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Também temos o Banco Central. Já na esfera não pública, temos a Fundação Getúlio Vargas, que ela é responsável por um longo tempo pelas contas nacionais e índices oficiais de preços. Temos também as confederações patronais, como, por exemplo, o CNI, o Fiesp, FEComércio, o FIENG, e assim as associações e sindicatos patronais, como a Anafavea, Sindipeças, Eletros, a BPO. Os grupos editoriais especializados, como a Gazeta Mercantil, Exame, Valor e o Sebrae. Além dessas instituições, há ainda aquelas que produzem indicadores e informação econômica baseados nos dados primários do IBGE e outras fontes, consolidando-os geralmente em boletins conjunturais mensais ou até mesmo trimestrais, como o Boletim de Conjuntura do IPEA, um dos mais completos em escopos temáticos cobertos. Além do Boletim de Conjuntura, o IPEA também produz hoje o Setor Econômico, que tem uma pesquisa mensal com mais de 100 entidades representativas do setor produtivo, para captar as suas expectativas com relação aos panoramas econômico e social. Também mensal, o IQD, que é conhecido como Índice de Qualidade do Desenvolvimento, avalia a conjuntura nacional a partir de 15 indicadores econômicos, como massa salarial, a confiança dos empresários, o investimento estrangeiro, a taxa de desemprego, a taxa de pobreza, entre outros. Mas, diante de tudo isso, o que você entende por boletins de conjuntura? Os boletins de conjuntura, elaborados por diversas instituições, são documentos de importante leitura para manter-nos atualizados com relação à evolução recente da economia e das perspectivas da mesma para os próximos meses, na medida em que trazem as interpretações de técnicos especializados quanto um conjunto amplo de indicadores de diferentes fontes, de diferentes dimensões do sistema econômico, com nível maior ou menor de antecedência ou até mesmo consequência de fatores macroeconômicos nacionais e internacionais, expressos sobre a forma de números, índices, taxas, variações mensais ou a taxas descentralizadas. Naturalmente, como os marcos referenciais do corpo técnico envolvido na elaboração dos boletins condicionam a forma de olhar e interpretar os sinais e perspectivas apontadas pelos indicadores econômicos. É prudente ter uma postura mais plural com relação aos boletins disponibilizados, consultando mais de um deles. Sintomáticas nesse sentido são as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto, que podem variar bastante dependendo da instituição que realiza a análise de conjuntura. Por fim, vale observarmos que o IBGE também teve seu boletim conjuntural, Indicadores IBGE em papel até 1997. Atualmente, em função das diferentes datas de divulgação, o boletim praticamente deixou de existir como um documento
estão disponíveis relatórios específicos das diversas pesquisas conjunturais da instituição. Apresentamos nessa unidade as principais fontes de dados e pesquisas econômicas no país que fornecem os insumos para a construção de indicadores de caracterização econômica e regional e a elaboração dos boletins da análise conjuntural da nossa economia brasileira. Verificamos ainda que dados, as estatísticas, indicadores econômicos são informações quantitativas que permitem o acompanhamento das mudanças conjunturais e estruturais da economia de um país ou região, subsidiando a tomada de decisões na administração pública quanto aos instrumentos de política fiscal, monetária, comércio exterior e desenvolvimento regional, e no setor privado, quanto aos investimentos com relação à concorrência e os mercados. Além disso, aprendemos que esses indicadores constituem importantes instrumentos para o gestor de programas de antecipar a evolução da conjuntura e fazer as adaptações necessárias aos programas por ele coordenados. E com isso, encerramos os assuntos dessa nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, realizar as atividades e postarem as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.